Bem, amigos, esse é o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Eu sou Emerson Quintino de Lima. Eu sou Fábio Grado Dias. Eu, Ricardo Acaiaba. Bruno Cardoso. Não sou o Galvão Bueno, mas assim, mas eu dou improvisado. Ele agora vai mudar a chamadinha. Eu tenho uma dúvida, por que a gente fala o nome nessa sequência? Eu não sei também. Que agora a gente tá aí. No começo, cara, você se lembrar, no começo a gente fez uma ensaiada assim, e aí saiu desse jeito e acabou. Foi em ordem analfabética. Acabou ficando. Na verdade, a gente sentou na mesa lá no Emerson. Pode ser nessa lá em casa, né? E foi assim, aí manteve. Aí acabou mantendo. Então, pessoal, a gente tem que gravar esse episódio meio rápido, porque hoje tem jogo do Flamengo aqui, cara. E o Bruninho tá louco pra poder torcer ali pelo Flamengo. Aí o Fábio traz um caso quilométrico, Ricardo. Entendeu? Então, assim, vamos lá ver se. É porque ele não é flamenguista. Pois é, vamos ver se a gente passa esse caso aí, aprende um pouco pra poder assistir o jogo do Flamengo. Você é flamenguista, Bruninho? Não sabia, cara. Eu sou flamenguista. É? Você consegue falar o time que foi campeão mundial, Bruninho? De 81? É. Consigo a maioria. Sim, não, a maioria não. Do goleiro tipo não, assim, ele fala o Zico. Zico, Renato Gaúcho. Atílio, Nunes, Leandro, Júnior, né? As outras não cara, Moser, cara. Moser, eu não lembro de ninguém, cara. Quem? 81 eu tava nascendo, então... Então não serve, né? Nascendo, Fabinho? Como assim? Flamengo e Liverpool, viu? Nasceu, mas o Fabinho tá nascendo, não, isso aí. Lógico que sim. Bah, que isso? Enrolado. Passa esse diálogo. Ele ficou bravo. Nascendo, o Fabinho já tá quase andando, sério. Passa esse caso aí, Bruno. Vai, cara, você quer ver o jogo, vai. Vamos lá, ó. Seguinte, é um paciente de 59 anos, gênero masculino, né? Ele é branco, ele é pedreiro e ele é procedente natural de Mirassol. Mirassol, para quem não conhece, na Grande Rio Preto, metrópole, né? Tá certo? Aqui na Grande Rio Preto, né, Bruno? O paciente veio admitido na unidade de emergência, né, do nosso hospital de referência aqui, com um quadro de desorientação no tempo e espaço há mais ou menos um dia. Ele evoluiu depois desse caso de desorientação com sonolência e 2 horas antes da admissão hospitalar ele teve piora do quadro de sonolência, por isso ele veio trazido para cá. Conversando com os familiares, eles falaram que o paciente vinha apresentando uma prostração já progressiva, perdendo peso, não estimado nos últimos 3 meses, e ele era uma pessoa, né, independente, trabalhava, enfim, fazia as atividades habituais, e ele foi gradativamente perdendo essa capacidade de fazer as atividades do dia a dia, né, as atividades profissionais. De antecedentes, ele tinha um histórico de hipertensão, diagnosticado há 12 anos, usava regularmente enalapril, 20 mg ao dia, hidroclorotiazida, 25 mg, e, além do diagnóstico de hipertensão, ele tinha um diagnóstico de diabetes há 10 anos. Usava regularmente metformina, 1,5 gramas ao dia, e glicazida, 120 mg. Então, dá uma paradinha, Bruno. Esse é o exame físico. Ô, Emerson, o pessoal gostou da sua prova de concurso da faculdade? Tá. E agora só traz confusão mental aqui de casa. Eu comentei no episódio anterior que a prova do concurso para docente da clínica médica, né, que o ponto que saiu para mim foi alteração do nível de consciência, delírio, enfim. E aí, de novo, vocês trazem um caso aí de alteração do nível de consciência, sonolência, né, nos últimos meses, né? Né, Bruno? É isso, porque quando começou, é bom falar, eu pensei, é uma síndrome confusional aguda, né? Tem esse, então, é comum a gente ouvir isso, né? Mas aí depois tem essa continuação aí, há 3 meses a perda de peso, né? Não estimado, uma prostração, perdendo a capacidade de algumas funções, né? Isso. Então parece mais arrastado, não é tão agudo assim, né? A alteração maior de nível de consciência foi aguda, mas já parece alguma doença mais crônica, né? Assim, sem história, sem nada, a gente sempre fica pensando em remédio, né? Tá certo que possa eventualmente estar levando a alteração de nível de consciência, principalmente nos quadros mais agudos, né? Então, assim, do que ele usa de medicação aqui, assim, sinceramente, enalapril não dá nada. Tá certo? Raramente hidroclorotiazida pode dar um distúrbio eletrolítico, que a gente pode até comentar mais à frente, que é o mais comum que dá hiponatremia, né? Lembrando que furosemida dá mais hipocalemia. Fábio, metformina e glicazida não dá nada, né, cara? Só se o paciente tivesse hipoglicêmico. Só, porque né? São algumas horas, né, de
de alteração neurológica... Um dia de Ficou desorientado, mas a desorientação sonolência e 2 horas de horas. sonolência. Então só se o paciente se apresentasse hipoglicêmico. Exceto Fora por isso, não. Nada, né? Então, assim, no coisas do dia a dia, né? Tá certo? Pelas medicações, não deve ter nada de muito, tá certo, que possa Mas gerar... bem lembrado essa história da medicação. Tem que fazer essa avaliação, verificação. principalmente, às vezes o paciente não relata, ou a família, benzodiazepínico. Né? Eles acham que aquilo é remedinho para dormir e tal, tranquilo. Às vezes eles não falam porque não é exatamente para tratar uma doença. Né? Não, é só para ele dormir. Na concepção deles. Na concepção deles, é só para dormir. Então tem que pesquisar mesmo. Cara, nada a ver com o caso, mas você comentou de benzodiazepínico. Está crescendo o uso prescritivo do Zolpidem, para insônia. Substituindo, né? Substituindo os benzodiazepínicos, né? E eu queria fazer menção porque a gente viu recentemente um caso de uma paciente que apresentou psicose. Na realidade, Fábio, minha filha outro dia precisou tomar Zolpidem, tá certo? Pô, cara, ela ficou... Não, minha filha não, minha mãe. Eu prescrevi para minha mãe, lembrei agora. Tá certo? A Caiaba teve alucinação. Ficou doidona, Ficou ela porque, ligou então, com uns pesadelos, uns trecos meio estranhos. E eu prescrevi porque ela estava precisando pesadelo tomar. Eu já tive paciente Tá que eu passei Zolpidem e falou, nossa, então, meu sono ficou agitado. Não é comum, claro, mas assim, para o ouvinte lembrar, o Zolpidem, quando vocês prescreverem, o paciente tem que tomá-lo deitando na cama. É na hora de dormir mesmo, tava deitado. Porque se você enrolar para fazer alguma outra coisa, você pode ter quadro psicótico, né? Então foi o que a gente teve foi o caso que nós tivemos. Então, assim, desculpa estar desviando, mas você comentou do benzodiazepínico, né? O Zolpidem como causa de psicose, certo? Se tomado indevidamente, né? Mas aqui nesse caso aqui que o Bruno trouxe, não tem nada. Né? O cara tá piorando nos últimos 3 meses, tá certo? Um dia de desorientação, né, Bruno? Tá certo? Hoje, sem febre, né? E sonolência, né? Nas últimas horas. Ainda é pouco. Sem febre. Sem febre. De novo, né, Bruno? Vamos ter que examinar o doente e pedir exame, cara. Pra ver se o exame físico ajuda em alguma coisa e os exames laboratoriais. Eu tô perto do Acaiaba aqui, que é o expert no exame físico, né? Então já vou dar argumento aqui para ele, vou dar subsídio. Vamos ver. Como é que ele estava? Pressão 110 por 70 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 110, respiratória de 26, temperatura axilar de 36 graus Celsius. Ele estava quem o examinou achou que ele estava em mau estado geral, desidratado, descorado, uma cruz em cada. Ausculta pulmonar normal, ausculta precórdio normal, abdômen normal. Não tinha dor, não tinha visceromegalia, tinha ruído presente. Extremidades, ele tinha perfusão boa e não tinha edemas. Exame físico neurológico, Glasgow de 10. O que ele pontuava? Abertura ocular e estímulo doloroso, ele tinha flexão normal e estava desorientado em tempo e espaço. Aparentemente sem déficit sensitivo motor e as pupilas isofotoreagentes. Então esse é o exame físico inicial. Achei que ele fosse ajudar, cara. Pois é. Eu não gostei da frequência cardíaca, né? Eu sempre falo isso. Eu tenho tem que ter esse feeling assim, de algumas coisas. Porque às vezes na emergência a gente vê tanto paciente taquicárdico, né? Por diversos motivos, até por ansiedade, que a gente não valoriza muito. Mas nesse contexto que a gente está pobre de achados, uma frequência cardíaca de 110 não dá para fingir que não viu. É que aí, o último episódio nosso foi choque, né? Sim, anterior. Então, a primeira coisa que vem à cabeça, né? Então, ele tá com uma pressãozinha mais baixa, 110 cardíaco. Sabe que assim, toma Enalapril, ele é hipertenso, toma Enalapril. A princípio, a pressão está controlada, a princípio. Então, nem ficar preocupado. Mas é um paciente que chega com um quadro confusional. O quadro confusional pode ser por hipofluxo cerebral. Tá? Pode até não ser isso o quadro, mas assim, tem que se tomar um cuidado. O paciente está desidratado, ao exame físico. Certo. Mas é desidratado uma cruz, descorado uma cruz, tudo frustro. O que me chamou a atenção é esses achados frustros e mau estado geral. Assim, eu não, quando ele contou a história, eu não imaginei uma pessoa em mau estado geral. Mas é assim, porque ele tem um quadro consultivo associado, né? Não, é porque assim, eu sei que o Acaiaba é exame físico, mas é que eu acho que tem que chamar a atenção, o ouvinte vai se perguntar, pera lá, como assim vocês excluíram rápido assim um cenário de choque? Porque não é uma causa neurológica, provavelmente. Não cai naqueles 20% de causa de delírio, de causas primariamente neurológicas. Por quê? Porque é uma doença, como acaba disse no começo, que ela não é aguda. O quadro confusional é agudo. E no exame neurológico não identificou nada focal também. Exato. Então, você pensar, remédios, vocês comentaram aqui.
metabólicos, distúrbio de sódio, distúrbio de cálcio, né? A injúria renal aguda, com uremia, uma encefalopatia hepática, uma encefalopatia hipertensiva, que não é o caso, você viu o nível de pressão, né? Mas você poderia pensar em hipoglicemia, hiperosmolaridade, hiposmolaridade, certo? Estudos metabólicos de uma forma geral. Então, e aí, isso é importante. E choque com infecção também entra. Então, assim, a não ser que a gente vai encontrar nos exames depois alguma dessas coisas... Mas, assim, não quero fazer o advogado contra aqui, Fábio, mas, assim, cara, isso aqui não tem história de... Não tem jeitão, pelo que o Bruno está contando. Por exemplo, Bruninho... que a gente ser chocado por sepsis, mas tipo, tempo de enchimento capilar, débito urinário, corroboram não estar chocado o paciente? Então vamos lá. O tempo de enchimento capilar dele foi 3 segundos. E a diurese, nós não tínhamos a diurese no primeiro momento, mas assim, ele foi sondado, assim que sondou, a diurese estava clara e começou a urinar. Então, assim, eu concordo com o Fabinho, o choque sempre tem que ser um diagnóstico diferencial na emergência, porque os choques são graves e patologias graves você tem que, pelo menos, descartar no primeiro momento. Só que a impressão que nós tivemos desse paciente é que não era um choque. Estou dando a impressão do clínico lá examinando ele, né? Que às vezes é difícil passar isso aqui no podcast, né? Assim, então a gente tem que ter a impressão de quem cuidou, né? Bom, então é isso. Agora colhe exame, né, meu? Porque acho que os exames, no fim, ficou alteração de nível de consciência e nada pra gente conseguir fazer um diagnóstico anatômico e mais diagnósticos sindrômicos. Ainda não. Mas agora eu vou fazer o seguinte, vou dar uma de Dr. Fábio aqui, que ele tá fazendo isso com os alunos, né? Só vou falar os exames que vocês perguntarem agora. Eu tô começando... Ele tá fazendo isso agora. Antes de você falar exame, você paciente é diabético, tá confuso, tá certo? Então eu quero uma glicemia capilar. Não precisa nem de glicemia. Né? Um destro, faz um destro lá. 200 de glicemia capilar. Então, não fede nem cheira, né, Fábio? Tá. Então, assim, do que eu falei, eu iria falar primeiro os eletrólitos, mas a gente sempre fala para os meninos, peça um hemograma sendo o primeiro exame, né? Eu acho também. Porque ele avalia algumas coisas, né? Inclusive infecção, que sempre entra nos escopos diagnósticos diferenciais. Então, vamos lá. Lembrar que os exames saem ao mesmo tempo, né, gente? Sim, mas é só por Só nesse raciocínio que nós estamos fazendo aqui, esses exames simples, sim. Só para ser congruente, né? Então, assim, eu acho que hemograma dificilmente um exame que você não vá solicitar. Uma hemoglobina de 11,2, hematócrito de 30, um VCM de 84, HCM de 30. 3.500 leucócitos, predomínio de polimorfos e 200 mil plaquetas. Esse era o exame. Uhum. Uma anemia, porque é homem, né? Então, assim, 13 ali o parâmetro. A gente não esperava, né, essa anemia, ainda mais se ele estiver desidratado. Mas pode ser como você mencionou, um quadro crônico. Às vezes é uma anemia de doença crônica. Isso, eu estou falando assim... Normo. Assim, no caminho... Ou, eventualmente, até de insuficiência renal. Porque ele é diabético hipertenso, né? Então, assim, às vezes pode ser deficiência de eritropoetina. O que eu quis dizer que a gente não esperava, Fabinho, é que, às vezes, conversando com os residentes no hospital, eles não valorizam muito 11 de hemoglobina, porque toda hora você vê no hospital o paciente internado com 11 de hemoglobina... Mas nós temos que falar, isso não é esperado para um paciente, uma pessoa que está em casa, bem e tal. Então, isso mostra anemia, né? Que ele tem alguma coisa. Essa anemia ele não tem história prévia de ter uma doença que causa anemia e tem realmente uma anemia, ainda mais estando desidratado. Quer dizer, se a gente hidratar, talvez seja pior. Bem lembrado. Se nesse contexto que vocês comentaram, diabético, hipertenso, tá certo? Nós já afastamos hipoglicemia como causa da confusão mental, do rebaixamento do nível de consciência. Tá certo? E o Fábio passou rapidamente ali, a gente comentou sobre as medicações, tá certo? As causas mais prováveis de alteração de nível de consciência, né? Só lembrar então, Bruno, que nesse contexto de exame que vocês estão solicitando, a gente vai ter que pedir eletrólitos, né? Os eletrólitos que costumam, tá certo, dar alteração de nível de consciência importante, só de cálcio, tá certo? Então, assim... Se você tiver, os mais comuns, pelo menos, né? Então, se você tiver isso, ajuda a gente a raciocinar no caminho da alteração de nível de consciência. Tá bom, só vou falar o que vocês pedirem, então. Hoje eu estou regulando os exames. Mas eu acho que pedir só de potássio.
Bom, então vocês decidem. Só de cálcio, só de potássio? Não, eu acho que o raciocínio do Emerson eu acho que é perfeito. Mas eu tô falando que o carimbinho da emergência é só de potássio. Tá bom, é só de potássio, tic-tac. Não, mas o que eu tô feliz é que os nossos residentes, né, Bruninho, já tem isso já mais medular, que alterou sensório tem que ter cálcio. Ótimo. Então, eu concordo, eu quero só de cálcio também. Ó, sódio 115, repetido e confirmado, um potássio de 6,4, repetido e confirmado, e um cálcio de 9,3, repetido e confirmado. Tá, então, sódio bem baixo, uma hiponatremia, hipercalemia e um cálcio, a princípio, um cálcio total normal, né? Então, é importante aí, Bruno, você ter uma creatinina sérica, né? Temos a creatinina, da admissão 2,2. 2,2. Perdão, 2,5. 2,5 de creatinina sérica. Tá, voltando aqui para o que vocês comentaram anteriormente, né? 2,5 de creatinina, diabético, hipertenso, com 11 de hemoglobina. Então, a causa da anemia pode, estou dizendo que seja, mas pode ser por doença renal crônica. Precisava fazer uma estimativa da filtração glomerular baseada na creatinina, na idade, né, e no sexo do paciente, mas provavelmente vai ser abaixo de 40 ml de filtração glomerular, o que poderia justificar a anemia. Né? Agora, hiponatremia com hipercalemia, Fábio, é um negócio que meio que chama bem a atenção, tá certo? E é uma hiponatremia, assim, muito relevante, né? Hiponatremia grave. Mas antes da gente ir para frente, assim, em termos de discutir até aqui, tá? Se tiver um exame de urina, Bruno, só para poder, assim... Se ele não tivesse comentado, eu tava doido para falar urinão, para falar, ele vai ficar orgulhoso de mim. Tá exame de urina. Tinha um exame de urina da admissão. Tinha uma densidade de 1020, um pH de 5,5, no dosímetro, né? No dipstick lá, na fitinha. Glicose 2 cruzes em 4, proteínas 2 cruzes em 4, 2 leucócitos por campo, 2 eritrócitos por campo, nitrito negativo. Perfeito. Então, a gente consegue ver pela densidade urinária que esse paciente ainda concentra a urina, tá certo? Então, é possível que essa alteração de função renal seja aguda e não crônica, tá? Só pela densidade urinária, tá? É possível. Só lembrando que quando o paciente tem doença renal crônica, ele perde a capacidade de concentração urinária. Então, mas enfim, 1020 tá bom. Tá certo? Tem glicosúria, tinha glicemia de 200, então ele pode ter realmente glicosúria. Mas o que chama atenção, Ricardo, é o fato de ter proteína na urina. Tá certo? Então, o fato de ter proteína na urina fala a favor da possibilidade dele ter nefropatia diabética. Tá certo? Então a gente voltaria para uma situação já tem acho que onde 10 anos, né, de diabetes. 10 anos de diabetes. Poderia ser doença renal crônica. Sabido, né? Sabidamente. Tá? Mas, Fábio, o que chama atenção de novo agora é hiponatremia, um sódio de 115 e um potássio de 6,4. Potássio de 6,4 não vai levar a alteração de nível de consciência. Vai matar o cara, tá certo, de arritmia, vai chegar com sintoma muscular e tal. Aliás, é importante ter um eletro. Então, isso é importante ter um eletro. Mas hiponatremia só de 115, Fábio, aí, cara, eu vou deixar para você se você quer comentar um pouco sobre hiponatremia. Não, só falar antes do Fabinho começar, o eletro dele, ritmo sinusal, onda P normal, onda T normal. Tá, não tinha sinais de eletrocardiográfico sugestivos de hipercalemia, só para lembrar, né, a primeira manifestação clássica é onda T apiculada, depois altera a onda P, alarga o PR, alarga o QRS e eventualmente fibrilação ventricular. Eu já falei essa piadinha, não é piadinha, né? Mas esse macetinho de aluno para alteração eletrocardiográfica da hipercalemia, eu acho que eu já contei isso na primeira temporada. Não, mas conta de novo. Você sabe como é que faz para o aluno lembrar, Cabinha? Olha só. Você imagina a PQRST, né? Você amarra uma cordinha no final da onda T e outra cordinha no começo da onda P. Você dá uma batidinha na T, ela apicula. Aí depois que ela apicular, você começa a puxar as duas ao mesmo tempo. Então ela vai diminuindo a amplitude, aumentando, o QRS vai alargando, a onda P vai achatando até que você fica numa TV. Faz sentido. Você aprendeu, cara? Tudo isso que ele falou, resumindo, de modo caricato, desse jeito. Eu entendi melhor, eu acho. Isso é só para dizer que não entendeu nada, galera. Não ficou claro? Não vai imaginar. A imagem é mais fácil. A imagem é mais fácil. Bom, hiponatremia, você sabia, Emerson? Vamos desenvolver essa arte.
Vamos. A gente vai pôr aqui no monitor, aqui, assim. A cordinha sendo puxada. Isso, é. Então, assim, hiponatremia, vocês deixaram eu falar a noite inteira. Não, para, porque tem que ter o jogo do Flamengo daqui a pouco, cara. Eu acho que o Bruninho podia assistir o jogo do Flamengo. Depois a gente volta. Depois a gente volta. O Emerson e o Fabinho falar de hiponatremia. O que acontece? Quando cai essas dormir, coisas, amanhã... igual você tá fazendo uma prova, difícil você pega aquela questão que você sabe. Aí você fala assim, agora eu vou. Não, mas aí, ó, hiponatremia, eu não sei a opinião do Emerson. Ela causa amores e ódios, porque ao mesmo tempo você fala, puxa, quando você acha que você domina, você se depara com um caso desafiador. Então vamos lá. Uma coisa que eu vou te fazer uma pergunta, bate bola aqui. Hiponatremia é a causa da alteração de nível de consciência desse paciente? É o mais provável. Porque aí você entrou numa questão que eu não sei como é que a gente vai aqui escolher a ordem do que a gente vai debater, porque tem a conduta lá na sala de emergência e a conduta investigativa. Então vamos primeiro, antes de tratar, vamos fazer o diagnóstico primeiro, né? Vamos lá. Perfeito, porque você pode ter falso, né? Tudo em medicina, né? Plaquetopenia, hipocalemia, tudo você tem que pensar primeiro se não é pseudo. Exames tem que interpretar. Exato, porque assim, estruturalmente, eu diria para os ouvintes assim, o que é pseudohiponatremia? Pseudohiponatremia são cenários em que o valor não é real. E com isso exclui-se da jogada a hiperglicemia. Porque é uma confusão por parte de muita gente dizer que hiperglicemia é causa de pseudohiponatremia. Hiperglicemia é causa de diluição de sódio, mas não de hiponatremia, certo? Então, pseudo, a gente tem basicamente 3 cenários. Hiperparaproteinemia, a hipertrigliceridemia e a icterícia obstrutiva, certo? Então, são situações em que você tem, por exemplo, principalmente na hipertrigliceridemia, que forma aquela nata no sangue, o aparelho não consegue ler o sódio. Então, você tem lá um volume de plasma, né? Só que consegue dosar o sódio só numa parte dele. Tá? Então o valor é irreal. Na verdade, assim, tanto na hipertrigliceridemia como na hiperproteinemia, né? Essas duas substâncias ocupam o espaço do sódio no plasma. Exato. É isso, ponto. E acontece muito no mieloma múltiplo e nesses triglicéridos aí de 800 mil. Aí e na icterícia obstrutiva que isso é errado, não é icterícia, hein, gente? Icterícia obstrutiva. Por quê? Porque você aumenta a lipoproteína X. Não fica a amostra lipêmica como na hipertrigliceridemia, mas é a causa também, né? Tá. E, por definição, hiponatremia, você tem que ter uma osmolalidade plasmática menor que 280 max por quilo. Isso é uma coisa importante, pessoal. É que, infelizmente, a gente não consegue fazer osmolaridade sérica e urinária na maior parte dos hospitais. Mas hiponatremia real é igual a hipoosmolaridade. Ponto. Exato. Se você tiver hiponatremia com osmolaridade sérica normal, isso é pseudo-hiponatremia. Exatamente. Não precisa pensar muito. Exatamente. Perfeito. Tá. Perfeito. Isso é uma mensagem... Primeira... Se a gente fosse assim, umas 4, 5 mensagens no episódio de hoje, uma delas é essa. Hiponatremia tem que ter osmolalidade plasmática baixa. Certo? A hiperglicemia, ela pode ser causa de uma situação que é uma hiponatremia com a osmolalidade não baixa. Porque acontece o quê? A glicose, ela pelo fator osmótico, ela puxa a água e acaba diluindo o sódio. Tá? Então a gente chama isso de hiponatremia hipertônica. Sim. Tá? Tanto que tem o fluxograma que eu mais gosto de investigar a hiponatremia é o do UpToDate, porque ele coloca assim, primeira pergunta, teu paciente tem hiperglicemia? Primeira pergunta que ele te faz. Sim. Porque é muito mais comum a hiperglicemia do que as pseudos. Tá? Então ele fala assim, tem hiperglicemia? Você fala sim. Ele fala, corrija a anatremia pela glicose. Como é que a gente faz isso? Para cada 100 de glicemia acima do termômetro de normalidade, que seria o 100, a gente soma 1,6. Vou dar um exemplo. O paciente, você dosou o sódio, a caibinha está 130 e a glicemia está 600. Então está 500 acima de 100 a glicemia, concorda? Sim. Então 5 vezes 100. Então eu vou pegar 5 vezes 1,6, certo? Que no caso dá 8, e soma o sódio que eu encontrei. Então nesse exemplo, o sódio real não fosse o fator dilucional da glicose, seria 138. Certo. Então a pergunta UpToDate, se o paciente então corrigido continua hiponatrêmico, certo? Aí depois ele passa a perguntar se o paciente tem hipertrigliceridemia, ele tem icterícia obstrutiva, ele tem hiperparaproteinemia.
Então, se a gente for seguir esse caminho para o nosso paciente aqui, apesar de ser diabético, a glicemia está 200, né? 200. Então, assim, Fábio, isso é importante, você colocar o fluxograma e adaptar o fluxograma para a vida real. Tá certo? Então, a vida real, passo a passo. A gente não tem de imediato proteína sérica, tá certo? E muitas vezes a gente não tem de imediato triglicérido. A gente tem uma glicemia. Então, assim, afastamos não vou dizer pseudo, né? Hiponatremia hipertônica da glicemia, nós vamos para o resto. Então, a gente pede, obviamente, ali a triglicérides e a proteína total e frações, né? E deixa no cantinho até sair o resultado. Como é que você partiria daí para frente, Fábio? Então, aí a gente tem que lembrar também um bracinho que é o seguinte, que não é do nosso paciente no caso, é o paciente que fez o procedimento vesical, uterino. Você teve infusão... Sorbitol. Isso, você teve infusão de soluções hipertônicas, porque isso pode ser absorvido pela bexiga, por exemplo. Na verdade é o seguinte, né? No passado, quando se fazia RTU de próstata, irrigava a bexiga com água destilada, Fábio. Então, se absorvia muita água destilada e aí diluía o plasma e o paciente fazia hiponatremia. Isso não ocorre mais, viu, Fábio? Mas se você usar outras substâncias hipertônicas, o que você faz, né? Se for esse o contexto, você dosa a osmolaridade plasmática, porque aí nesse caso vai ter uma hiponatremia com osmolaridade maior que 280, porque essas substâncias têm um efeito osmótico. Mas não é o caso. O próximo passo é perguntar o seguinte, tem 2 perguntinhas a fazer. O paciente usa tiazídico? Primeira. E segunda, tem disfunção renal? Porque se fizer uso tiazídico, vamos pensar aqui, o Acabe é gestor. Faz sentido eu fazer toda uma investigação, porque nos cursinhos, para os concursos de residência, o pessoal fala para dividir pela volemia. Mas antes da volemia, eu acho que é relevante isso. A gente vai fazer uma investigação no paciente que você já tem uma causa na tua cara. Mas aí eu tenho uma crítica a esses algoritmos, Fábio, porque... No nosso caso, o nosso paciente usa tiazídico, tá certo? Ele tem hiponatremia, ele tem hipercalemia, então assim, a gente vai ter que caminhar para um outro lado. Então, apesar de eu não gostar do algoritmo de volemia, mas ele é o mais praticamente utilizado em todos os livros, está lá, a gente pode até fazer uma crítica a ele, que separa a hiponatremia em euvolêmica, hipervolêmica e hipovolêmica. Uma outra forma de abordagem de hiponatremia é através da osmolaridade. E aí a gente vai precisar da osmolaridade sérica e da osmolaridade urinária. Tá certo? Que é difícil também. Que muitas vezes é complicado. Você quer partir para o lado da volemia? Eu prefiro, porque assim, mas é claro, gente, os fluxogramas não é para nos engessar. É porque assim, isso eu comentei só, porque às vezes tem alguns pacientes que não chegam com um contexto tão rico de achados alterados, e, às vezes a hiponatremia é o único achado. Então, assim, antes de sair investigando, e melhor do que tudo, por que eu gosto dessa pergunta antes da avaliação volêmica? Porque o meu medo maior é a iatrogenia. Não é só a questão do custo investigativo, mas o custo de correção. Porque o que o emergencista, o médico que está lá admitindo esse paciente não pode fazer? Sem saber, sem raciocinar no processo fisiopatológico, sair repondo o sódio. Tá? E aí eu só dividi o seguinte, na sala de emergência, um paciente com quadro neurológico agudo tem que ser tratado agressivamente. Quando eu falo agressivamente, não é intensidade, é tomar decisão rápida. Perfeito. Então vamos deixar o tratamento para depois um pouquinho, Sim. porque é importante isso. Aí vamos lá, sequência de investigação, de raciocínio diagnóstico. Porque, por exemplo, eu já tive pacientes na nossa enfermaria que aí tomavam tiazídico, o pessoal prescreveu solução a 3% e tirou o tiazídico. Ao mesmo tempo. E aí eles fazem aquela continha do Adrogué como se aquilo fosse conseguir prever todos os pilares hormonais envolvidos na fisiopatologia. Aí eles calculam para variar 6 megs, varia 16, né? Mas enfim, se a gente for pensar no nosso paciente aqui, em questão, ele está com sinais clínicos de desidratação. Né? Então ele tem... Foi o que foi dito, né? Foi o que foi dito, a pressãozinha dele está um pouco mais baixa, é um paciente hipertenso. Né? Então, eu iria caminhar para um paciente com um quadro de hiponatremia, hipotônica e hipovolêmica. Perfeito. Então, hiponatremia hipotônica e hipovolêmica, tá certo? Talvez induzida por uso de diurético aqui. Pode ser, não dá para bater o martelo. Porque os casos de hipervolêmica são meio fáceis, né, pessoal? Porque o cara tem edema, tá certo? Então, a insuficiência cardíaca,
tá certo? Diluído, cirrose, né? É o paciente com insuficiência renal crônica, às vezes com insuficiência renal aguda. Só tomar um cuidado, que o paciente tem edema, Fábio, ele precisa ganhar uns 5% do peso dele em água, mais ou menos. Então, muitas vezes o paciente está hipervolêmico, tá certo? E não tem edema periférico. Isso é uma coisa para tomar cuidado. Segunda dica. Tá certo? É uma coisa para tomar cuidado. Então, assim, hipovolêmica, Fábio, pode ser por diurético, como estava nesse caso, tiazídico. Só que, puxa vida, olha, para tiazídico da hiponatremia... 115, né? 115, acontece, tá, gente? Mas ficar com o pezinho atrás, tá certo? Será que ele não teve hipovolêmica, não está escrito na história, né? Se teve uma diarreia secretora, não, tá certo? Não tinha isso. Não tem nada, né? Só que tem um treco aí que me chama a atenção, Fábio, e talvez você possa até comentar, né? Ele tem hiponatremia com hipercalemia. Isso é um carimbão para qual síndrome, Fábio? É para insuficiência adrenal, mas é insuficiência adrenal. Aí, só um detalhe. O Emerson comentou, a gente vai dividir essas causas hipovolêmicas em causas extra-renais e renais. Isso. Certo? Porque, e aí, o sódio urinário ajuda. É o grande divisor de águas. Então, porque causas renais, a gente tem os diuréticos, a gente tem até a acidose tubular renal tipo 4, que é o hipoaldosteronismo, certo? Porque eu falei em insuficiência adrenal, a gente tem que lembrar que a insuficiência adrenal pode entrar em dois campos dessa volemia. Justamente. Essa é uma das coisas porque eu não gosto muito desse fluxograma. Porque com o hipoaldo, o choque adrenal, a gente fala, entra na hipovolêmica. Mas o paciente tem insuficiência adrenal secundária, que é aquela que é doença hipofisária, então ele mantém ainda o nível de aldosterona, porque a aldosterona faz feedback com a renina, né? Então ele só perde o cortisol. Esse paciente também pode fazer hiponatremia. E o mecanismo é muito parecido com a SIAD, né? Porque o cortisol tem um efeito de inibir a DH. Legal você comentar isso aí, Fábio. Pouca gente sabe isso aí, viu? Então, assim, como então é como se fosse uma SIAD. Então ele seria uma hiponatremia normovolêmica, certo? Mas voltando, então a acidose tubular renal tipo 4, hipoaldo, é causa de hiponatremia hipotônica com perda renal. A síndrome perdedora de sal, que não é muito comum, viu? Que não é muito comum, mas é uma afecção. Vocês vão pensar quando o paciente fez um procedimento neurocirúrgico, teve um trauma, AVC, massa de sistema nervoso central, porque aí você libera peptídeo natriurético cerebral, você acaba perdendo pelo rim, né? E nas causas extrarrenais entra as enteropatias, as perdas para terceiro espaço, o exemplo mais clássico é a pancreatite, toda causa de CIRS, né? Pode fazer isso. Sim. E o sódio urinário, então, é o exame que a gente vai utilizar para discriminar por onde está perdendo. E aí as hiponatremias, vamos dizer aqui, euvolêmicas, né, Fábio? Normovolêmicas. Né? As euvolêmicas, a gente tem que... Antes de você falar de uma das causas, você faz uma pergunta na anamnese, que é o seguinte: quanto o paciente ingere de água? Ah, Fábio, boa pergunta, gostei. Nem tinha lembrado disso, mas é uma excelente pergunta. Por que você quer saber isso, Fábio? Porque existe a polidipsia primária. E nós comemos uma... Eu estou falando aqui, eu comi uma bola assim, uma paciente que internou, uma esquizofrênica que internou na nossa enfermaria, usando um monte de remédio que poderiam dar SIAD. E ela, na primeira internação dela, eu pensei, pode ser polidipsia primária. Ela reinterna depois, com hiponatremia, e eu não pensei nisso. No primeiro momento, minha residente que me alertou. Então, eu recomendo a todos os ouvintes aqui a voltarem aí nas nossas temporadas passadas e dar uma checada no episódio de poliúria que nós temos lá, que a gente discute um caso de polidipsia primária, tá certo? Eu vou dando um spoiler do caso. É verdade. Tá certo que o paciente que eu cuidei, que ele urinava 26 litros, Fábio. Então, era um caso de paciente esquizofrênico, tá certo, que tinha polidipsia primária com sódio de 112. Eu contei um caso pro Fábio também, que eu vi no hospital lá, que internou para fazer colono, e eu tava de plantão, falaram assim: você não faz a prescrição do preparo e tal? Eu fui olhar os exames também, tinha um sódio 115 também, se não me engano. Aí eu falei, mas que estranho, cheguei lá, o paciente normal, nível de consciência normal, tudo normal. Isso deu nota crônica, né? E aí aí eu falei, o paciente falando muito, né? Verborrágico. Verborrágico e tal. E ele assim, não, porque meu sódio sempre é baixo. E como se fosse um prêmio para ele, assim. E aí ele falou, não, porque eu já parei 3 vezes, tive 3 paradas cardíacas por causa do sódio e tal.
E eu achei estranho, esse paciente tá bem assim, né? E aí eu olhei pro lado, uma garrafa d'água do lado dele. E nisso chegou o pessoal da enfermagem, ele, viu, vem cá, quanto que eu tenho que ficar de jejum, que eu não vou poder mais tomar água? Eu não vou conseguir, preocupado com a água. Ele tinha acabado de internar, tinha uma garrafa d'água que ele pediu. E já estava preocupado de quando ele ia ter que parar de beber água. Você sabe que esse é um distúrbio, assim, que acaba chegando no consultório do nefrologista, né? Eu tenho alguns casos no consultório de poliúria e polidipsia primária, enfim. É uma coisa que está no consultório da gente, isso aí, Fábio. Tá? E o interessante, sabe o que acontece? Às vezes, por se tratarem de pacientes, eventualmente, com diagnósticos psiquiátricos, você não vai ter informação tão clara de quanto eles ingerem de água. Então, uma arma laboratorial seria dosar agora a osmolaridade urinária. Porque todas as causas de hiponatremia, mesmo aquelas com hipovolêmicos, perdas extrarenais, não costumam dar osmolaridade urinária menor que 100 milimoles por quilo. Tá? Então, uma osmolaridade urinária bem baixa sugere que o paciente tenha polidipsia primária. Sim, na presença de hiponatremia. Na presença de hiponatremia. Só lembrar que tá diluindo. Porque aí a gente pode discutir poliúria, né, que não é o caso aqui, né? Se a poliúria, se tiver com osmolaridade urinária muito baixa, o paciente não está concentrando a urina, você pode pensar em polidipsia primária, tá certo? E aí poliúria com osmolaridade urinária baixa, pode dar hipernatremia, que são os casos lá dos diabetes insípidos, tanto central quanto nefrogênico. Mas enfim, não é o caso aqui. Então, só a pergunta do Emerson foi a norma volêmica, né? Então, eu perguntei primeiro quanto o paciente ingere de água. Se não houver polidipsia primária, então a gente vai pensar basicamente em insuficiência adrenal secundária, deficiência de cortisol, hipotireoidismo, e aí a síndrome da secreção inapropriada de ADH, que o Emerson tem a nomenclatura mais nome atualizada. Não, nem digo atualizada, é uma outra vertente do ponto de vista fisiopatológico, seria síndrome da antidiurese inapropriada. Exato. Mas para poder manter a mesma sigla aí de SIAD. Mas é o clássico, é SIAD, secreção inapropriada de hormônio antidiurético, inapropriadamente elevada, né, Fábio? Exato. Tá certo? Que existem várias causas, por sinal, né? Neoplasias pulmonares, patologias pulmonares. Mas o corriqueiro aí é muita medicação, né, Fábio? Anticonvulsivante, antidepressivo. Tem 4 pilarzinhos, né? Medicações, como o Emerson comentou. Doenças neurológicas, né? Afinal, é produzido no hipotálamo, o ADH. Pneumopatia, por um mecanismo ainda em um ponto obscuro, mas há uma tese de produção ectópica de ADH no pulmão. E causas oncológicas, né? Alguns tumores, e aí entra o campeão deles, pequenas células, né? O neuroendócrino mais famoso, né? Certo? Então, causas neoplásicas poderiam dar SIAD. Só não estou pensando nisso para o nosso paciente aqui, por causa do quadro volêmico, está muito parecendo com um paciente hipovolêmico. Porque poderia ser um paciente, eventualmente, com um quadro neoplásico, afinal, tem um quadro consumptivo associado. Que não nos esqueçamos disso. Bem caracterizado, mas tem relato. Isso é uma coisa assim, importante, porque às vezes a hiponatremia é o chamariz para o diagnóstico de uma neoplasia, como se fosse uma síndrome paraneoplásica, entendeu? Assim, ficar esperto com isso aí. O cara está emagrecendo e tal, hiponatrêmico, fica esperto com o tumor, viu, Fábio? E tem um exame laboratorial que ajuda. Se você está incomodado que não possa ser SIAD, porque não vou pensar em neoplasia para cá. Fala aí, vê se é isso que eu tô ácido úrico? Ácido úrico. Sabe por que cai? Eu fiz essa pergunta para os residentes e esqueci de colher a resposta deles. Então o ácido úrico cai, Fábio, porque é o seguinte, porque o ácido úrico é reabsorvido no proximal, tá certo? Então, diminui a reabsorção de ácido úrico lá no tubo proximal e a fração de excreção de ácido úrico aumenta. Então, às vezes, a fração de ácido úrico assim, bem alta, acima de 30%, ácido úrico de 1,5%, 2%. São os ácidos úricos mais baixos que eu já vi, são os ácidos úricos de secreção inapropriada de hormônio antidiurético. Eu não sabia, Tá vendo? É bem baixo. Então, terceira dica do episódio, suspeitou de SIAD, dose ácido úrico. Então... E tem um negócio que você não falou aí, que é um negócio que eu já vi 2 vezes, né? E quem trata de paciente que tem distúrbio neurológico, paraplégico, tetraplégico, principalmente tetraplégico, tá certo? Hiponatremia de osmostato recetado, Fábio.
Tá certo? Então, dá uma checadinha lá, né? Agora ele foi... Síndrome de osmostato recetado. O cara tem hiponatremia e tá jogando bola, Ricardo. O diagnóstico diferencial é difícil isso aí, porque você dá a solução, salina pro cara, repõe sódio e ele volta pro sódio baixo, né, de novo, entendeu? Então, isso é um erro de programação. É um erro de programação. Então, deram um Ctrl+Alt+Del na máquina, entendeu? Mas é um negócio que vocês vão ver lá no cantinho do livro lá, que eu penei pra caramba pra poder dar o diagnóstico num paciente. Essa até o CIMEI que nos ajuda aqui, ó, a fazer propaganda do CIMEI. Entendeu. Até ele riu. Tá certo. Síndrome de osmostato recetado. Essa aí é um negócio bem fora do habitual mesmo. Bom, Fábio, negócio que nós temos um dilema nesse paciente aqui. A gente vai voltar pro lado de lá, né? Da hipovolêmica. Nós temos um dilema agora, que você já deu as possibilidades, né? Hiponatremia euvolêmica, hipervolêmica ou hipovolêmica. Já comentamos da pseudo-hiponatremia, mas vamos voltar para a origem. Voltar para a origem é o caso que o Bruno trouxe, tá certo? O paciente está com baixamento no nível de consciência, tá certo? Tem uma história arrastada de 3 meses de sintomas constitucionais, tá com 115 de sódio e 6,4 de potássio. Tá certo? Dentre essas hipóteses que você comentou, tá certo? Qual que é o seu feeling para esse caso? O que você faria para poder tentar dar o diagnóstico agora? Vamos para os finalmente, vamos para frente. Afinal, daqui a pouco o Flamengo faz gol aqui, o Bruno vai sair pulando. Eu estaria pensando aqui em insuficiência adrenal, pelo que o Emerson colocou, do paciente ter hipercalemia associado, mas essa hipercalemia, vamos combinar, o paciente tem 2,5 de creatinina, tem anemia, você pode pensar que um paciente tem doença renal, e isso poderia justificar a hipercalemia dele. Mas pode ser doença renal, pô, tudo bem, vai. Né, então, eu queria também uma gaso, todo mundo, né, mas antes do Bruninho comentar, depois, então, gaso, né, eu queria o sódio urinário. Certo? Para confirmar que é um paciente que é uma hiponatremia hipovolêmica por perda renal. Certo? Indo atrás da insuficiência adrenal. E depois dosar o próprio cortisol. Vamos lá então. O paciente foi expandido, né? Porque tinha a suspeita dele estar hipovolêmico. Após a expansão, a creatina dele melhorou. Foi para 1,3. A glicemia continuou alta, em torno de 180. E o sódio foi para 118, então de 115 foi para 118. Agora, nesse momento, já com o paciente teoricamente euvolêmico. E o potássio permaneceu alto, 6,5. Gasometria, o Fabinho pediu, 7,2 de pH, PO2 de 90, PCO2 15 e bicarbonato de 8. Saturano em ar ambiente, 92%. Você falou que ele foi expandido. Isso. Tá certo. Por enquanto, eu nem perguntei qual foi a solução que foi utilizada, mas deve ter sido soro fisiológico. Isso. A gente pode até comentar depois. E esses exames que você comentou, principalmente a gaso, foram colhidos depois da expansão, né? Então você tem que me contar um cloro, Bruno. Cloro dele, 102. Isso, para poder falar o quê? Então, que ele não tem uma acidose metabólica hiperclorêmica secundária ao uso de soro fisiológico. Tá. Então, isso é coisa que é importante a gente lembrar aqui, né? Quer analisar esses exames aí, Fábio? Então, se eu não errei na conta aqui, tem um anion gap normal, né? 8. Anion gap de 8, né? Anion gap normal. Então, se a gente fosse imaginar que a acidose que o paciente tem fosse da insuficiência renal, da injúria renal, esperaríamos uma acidose com anion gap aumentado. Lembrando que o paciente foi expandido e a creatina caiu para 1,3. Então, provavelmente, a injúria renal aguda aqui e nós não temos mais aqui o efeito da insuficiência renal. Provavelmente. Isso, tá? Então não é o fator renal a causa da acidose. O tiazídico foi tirado logo na admissão. Então, assim, já temos um dado adicional, né? Fala a favor, estamos indo tudo confluindo para a insuficiência adrenal, né? Porque a ATR tipo 4 é uma causa de acidose hiperclorêmica. ATR, acidose tubular renal. Isso, acidose tubular renal tipo 4, causada pelo hipoaldosteronismo, certo? Então, hipoaldosteronismo hiporreninêmico do diabetes. Poderia ser os dois, né? Então, o hipoaldo hiporreninêmico do diabetes ou mesmo um paciente com Addison, tá? Que é difícil avaliar o Addison num paciente diabético, né? Porque normalmente faz hipoglicemia e tal, mas o paciente tem emagrecimento. Então, o Addison normalmente emagrece. Então, eu dosaria o cortisol, porque é aquela história, né? Se o paciente aqui tiver com cortisol alto, né? Exclui a deficiência glicocorticoide, mas não exclui a mineralo.
Porque a gente tem a maculopatia do diabetes, não a mácula do olho, tá, gente? A mácula de mácula densa, né? Perfeito. Só para voltar lá atrás, que você tinha comentado no algoritmo, acho que um TSH caia bem aqui. Também. Só para a gente não esquecer. Tá certo? Então, já que você está dosando uns hormônios aí, lembra de incluir o TSH. Você tem aí, Bruno, por acaso, cortisol e TSH? Não? Ó, o TSH dele veio de 4. Tá. Né? E o cortisol, né, foi colhido pela manhã, no horário certo, veio 15, que está dentro do valor de referência, e foi repetido, deu o mesmo valor. Fabinho, agora eu quero saber, como é que você fecha isso aí? O exame que fecharia o diagnóstico seria a dosagem da renina, certo? Porque a hipótese agora principal passa a ser um hipoaldo hiporreninêmico. Quer dizer, então, a deficiência da produção da aldosterona não é por uma disfunção primária da adrenal, mas por uma disfunção... Né? Não é nem total a cabinha. Não produz aldosterona porque não há o estímulo da renina. Sim. Então, é um paciente hiporreninêmico. É isso que é a maculopatia, certo? Então, é a doença vascular do diabetes. Não é nem glomerular. Só tomar um cuidado, um cuidado mesmo, né? Eu sempre brinco, né? Que o doente lê vários capítulos do livro, né? Ele pode ter mais que um problema aqui. Né? Ele pode ter um hipoaldo hiporreninêmico associado ao diabetes, tá certo? Que pode levar classicamente à hipercalemia, tá certo? E ele pode ter uma hiponatremia induzida por diurético por conta do tiazídico. Então, assim, é difícil esse caso aqui de fechar um diagnóstico único, Fábio. Não sei como é que vocês conduziram esse caso na enfermaria em termos de fechar o diagnóstico final. Mas antes da gente fechar o diagnóstico final, que está realmente indo para esse caminho que você comentou, de um hipoaldo hiporreninêmico, tá certo? Eu queria voltar lá atrás, no princípio do caso, né, que nós temos uma hiponatremia, que a gente não sabe o tempo de instalação, então nós vamos comentar que ela é uma hiponatremia crônica, pode ser? Tá? Só que uma hiponatremia crônica sintomática, que esse paciente tem alteração de nível de consciência e tal. E aqui é aquilo que você tinha comentado lá atrás, que é a segunda parte desse caso, que é o tratamento disso. Né? Se nós temos uma hiponatremia sintomática, nós temos que ser relativamente agressivos, mesmo. Eu gosto da sua palavra no início, em termos de correção. Tá certo? Tem um limite para a correção aí que eu gosto de ser um pouco mais conservador nas 24 horas, aí, no máximo 6 MECs, em vez do que o livro fala de 8 a 10 MECs. Meu UpToDate fala 6 mesmo. Né? Eu sou um pouco mais conservador, Fábio. 6 MECs eu acho que é uma boa. Tá? E aí que está o negócio. A escolha aqui da solução é sódio a 3%. Tá certo? Então, sódio a 3%. É fácil de fazer a continha. A regra de 3 faz fácil o cálculo da solução de sódio a 3%. Tá? Só lembrando assim, o que é fácil pro Emerson, às vezes o ouvinte vai falar assim, fácil uma ova, né? Que assim, a regra de 3, a proporção é 1:9, certo? Isso é aproximadamente 1:9. Então o que é isso, 1:9? Para montar uma solução a 3% com qualquer volume, você precisa de uma parte de NaCl a 20%, que são as ampolinhas, né, de NaCl a 20%, cada uma tem 10 ml, e 9 partes de soro fisiológico 0,9%. Então, por exemplo, a caiaba... Então você está errando já. Não, eu estou falando isso, estou brincando aqui, porque assim, 0,9, Fábio, não é 1. Entendeu? Então a sua conta vai dar sódio a menos que 3%. Não, a solução certinha, 3%, seria 800 de 890 de soro fisiológico e 110 de... Isso, na que eu estou fazendo, fica 100 e 900. Isso, então mas é muito, corrigindo aqui. Mas é uma diferença muito pequenininha. Então assim, dá para... Sempre tem um imposto, entendeu? O imposto tirou. É que assim, você fala assim, a Caiaba, monta para mim uma solução de 100 ml a 3%, que isso não existe, né, gente? Não existe uma solução de 3% já pronta. Não. Tá? Então assim, por que eu tô falando 100 ml? Porque é o que você vai usar na sala de emergência para fazer rápido, infusão rápida nos pacientes com quadro sintomático neurológico grave. Então, uma ampola de NaCl com 90 ml de soro fisiológico. Certo? Esses 100 ml... Pega o frasquinho de 100, tira 10 e põe 10 de... Exato, e você vai fazer isso em 10, 20 minutos, essa infusão. Tá? Perfeito. Pode repetir, viu? Se precisar. Isso, 3 vezes. Então, assim, você faz, repete... Em tese, o ideal seria você repetir a anatremia em meia hora. Se não subiu pelo menos 4 MECs,
você faz novamente, certo? Meia hora repete o sódio, não subiu 4 mEq, você faz a terceira vez. Isso que o pessoal morre de medo de fazer a 3% em quase bolos, né? Mas, gente, tá escrito isso na literatura. E por que o 6 mEq você tá certo, Emerson? Porque tem estudos mostrando que uma ascensão de 6 mEq de sódio é suficiente para tirar a gravidade neurológica da hiponatremia. Tá, uma outra abordagem que as pessoas se sentem mais confortáveis de fazer, não estou dizendo que é a correta, mas se sentem mais confortáveis de fazer, Fábio, é fazer infusão contínua ao longo de 24 horas do sódio a 3%. Tá? Só dando a dica para o ouvinte, bota no Google, aí no PubMed, Salsa Trial, tá certo? É um estudo coreano que está publicado no JAMA, que compara infusão de sódio a 3% em bolos versus infusão contínua em termos de correção no plano, no objetivo, né? Então, infusão em bolos tem menos hipercorreção do que infusão contínua. Exato. Tá Ainda certo? Bem que você falou isso, porque espero que meus residentes estejam me ouvindo o que o Emerson comentou. Porque o pessoal não tem medo de fazer a conta do Androguê para ver quanto que 1 litro de uma solução... já parei de fazer essa conta faz tempo. Não tem que fazer essa conta. Ouvinte, esqueça essa conta. Tá? Eu não esqueço, acho que pode ser uma base, mas não precisa ficar preso nela, entendeu? Porque o que acontece, gente? Se você não sabe a causa e você sair repondo, o risco de iatrogenia é muito alto. Porque, pensa comigo, Cabinha, se você tem uma hiponatremia hipovolêmica, igual esse paciente, está bastante sintomático com o neurológico lá na sala de emergência. Então eu tenho que subir 4 a 6 mEq o sódio dele rápido, e isso é seguro. Tá? Agora, o paciente não está tão mal. Ele chegou, está com quadro de vertigem, cefaleia, está um pouquinho mais sonolento só. E a causa é hipovolêmica. Se você restabelece a volemia dele, o sódio sobe já. Sim. Então, eu não tenho que usar a solução a 3%. Tá? Eu tenho um paciente com uma causa hipervolêmica. Eu não posso usar sobrecarga de sódio, vou descompensar a doença de base, que normalmente é uma insuficiência cardíaca, uma cirrose. Você trata a doença. Então, na verdade, sódio, tirando o paciente neurológico grave da sala de emergência, o médico que vai cuidar desse paciente tem que se preocupar com o quê? Em descobrir a causa, certo? E a gente tem um medo, o pessoal se assusta, porque tá vendo lá um 115, um 118, e vocês acabaram de dar exemplos aqui de pacientes absolutamente assintomáticos. Então a pergunta é, tem sintoma? Exato. O sintoma é neurológico. Exato. Galera. Esse é que é o ponto. Tá? Tem sintoma e é neurológico. Às vezes, assim, outra coisa, Fábio, tem dor de cabeça, tem náusea, tem vômito. Também são sintomas que são considerados secundários à hiponatremia. Então, só voltando, nessas situações de hiponatremia grave sintomática, tá certo? Vamos dar sódio a 3% em bolos, pode repetir até 2, 3 vezes, tá certo? O objetivo aí é ter um aumento de sódio então de 3, 4 mEq, que eu acho que é 6, né? Eu geralmente sou mais conservador em tratamento de hiponatremia, tá? Então, nesse primeiro momento, tá certo? E nas 24 horas depois, nós temos lá uma meta que eu particularmente sou mais conservador. E tomar cuidado, às vezes você tem que... Esses são os detalhes do tratamento de hiponatremia. Eu já tive que fazer o doente ficar hiponatrêmico já. Voltar, porque corrigir às vezes muito rápido, e aí você tem que dar solução hiposmolar para poder voltar à anatremia do doente. Só uma coisa super importante, não é o caso desse nosso paciente que ele estava hipercalêmico. Mas se você tiver um paciente com hiponatremia e hipocalemia, pelo amor de Deus, não se esqueçam de tratar, de repor potássio. Porque nessa situação, dê uma pesquisadinha lá, não vou dar todos os bizu para vocês não, tá certo? Tem um negócio chamado de osmol idiogênico, tá certo? E o potássio, ele se comporta, Fábio, como se fosse esse osmol idiogênico lá no neurônio, né? Que ele segura, vamos dizer assim, o líquido dentro do neurônio e diminui a chance de edema cerebral. Então, quando você corrige muito rápido e tem hipocalemia associada, é uma desgraça, Fábio. Isso que você está falando é importante, porque a gente falou muito de hiponatremia, de iatrogenia, não é? Quando você vai repor, você tem que levar em conta qual é o paciente mais risco de ter lesão osmótica. Chama desmielinólise osmótica, né? Isso. Certo? Então, os candidatos... Síndrome da desmielinização osmótica. Isso. O alcoólatra, o paciente com hiponatremias mais crônicas, o agudo, você tem mais flexibilidade, porque o neurônio ainda não se adaptou. É o desnutrido e hipocalêmico. E o hipocalêmico. Tem que lembrar da hipocalemia. E tem outra coisa, porque esses pacientes normalmente,
quando tem secreção inapropriada de ADH, né, eles têm uma propensão à retenção de volume, né? E você vai repor solução 3%. Quando ele faz escape, sobe rápido a natremia. E hipocalemia é causa de poliúria também. Na verdade, assim... E aí você tem também esse outro motivo. Então, potássio é muito preocupante. Paciente, se vocês tiverem paciente com hiponatremia e potássio baixo, cuidado na reposição. Muito cuidado. E nesse caso específico, voltando agora, depois do raciocínio todo, aquele potássio alto no início, dava para desconfiar que não era do tiazídico, a hiponatremia, ou não ajuda? Pode... Que a gente esperaria que ajudasse a fazer hipocalemia. Não, mas aí que tá, Ricardo. Isso é uma coisa importante para tirar uma dúvida sua e pode ser de muita gente. Tá? Diurético. Vamos lá, mais comum. Furosemida e tiazídico. Tá certo? Tiazídico, campeão. É hiponatremia. Tá certo? Furosemida dá mais hipocalemia. Sim. Tá certo? Então, essas são as coisas mais comuns com os diuréticos, os subs mais comuns. Nesse caso em particular, como o doente tinha hipercalemia, tá certo? Então a hipercalemia não se encaixa com nenhum dos dois aqui, nem com diurético, nem com furosemida, que ele não tomava, e nem com tiazídico. Então, por isso que eu estou falando, pode ter dois componentes, tá certo? Então, isso que eu quis chamar a atenção. Porque pela estrutura que o Fábio montou do raciocínio, seria para o tiazídico, espere e tal. Mas aqui tinha uma hipercalemia que dava indícios de que não seria do tiazídico. Pode ser duas coisas. Todo o quadro, né? Poderia estar somado, né? Tá. Sim, por isso não tem que ser engessado, né, no fluxograma. Qual o diagnóstico que vocês deram no final aqui, Fábio? Ficou como hipólogo hiporenêmico, a princípio, por questões acadêmicas, a gente demorou 2 dias. Depois que o sódio subiu um pouco, o paciente, se eu não me engano, ele melhorou um pouco o neurológico, de fato. Então ele estava na nossa mão. E eu queria, porque o tratamento do hipólogo hiporenêmico seria o quê? É muito simples, eu daria fludrocortisona, melhoraria tudo. Fludrocortisona aí, vou fazer um jabazinho aqui, é o Florinef. Né? É o Florinef. Tá difícil de encontrar. Tá tendo que manipular. E aí o que acontece? Mas eu queria dosar a renina antes, porque você documenta, né? Cortisol alto, cortisol normal, com a renina baixa, então vai ser deficiência exclusivamente mineralocorticoide. Só que aí a gente, por questões burocráticas, não conseguiu. Eu falei, bom, gente, vou enrolar mais, vou tratar. E aí a gente entrou com a fludrocortisona, e aí a evolução foi que o sódio normalizou. Beleza. E o potássio? E o potássio caiu. Ótimo. Fechou. Faz sentido. Veja, faz sentido. Tá simples. Então, não demos solução a 3%. Tirando na sala de emergência, que deveria ter sido dado, isso eu não lembro se foi dado, tá? Para subir esses 4 MECs, pelo menos, para tirar o paciente do quadro mais grave neurológico. Depois disso, causa. Antes de sair repondo por causa do risco iatrogênico. Só uma coisinha que eu queria comentar. O Emerson falou de solução hipotônica, né? Quando a gente sobe muito rápido esse sódio, aqui às vezes a gente tem um pouco de dificuldade, alguns hospitais brasileiros, de ter desmopressina. Certo? Pode fazer um clamp, né, Fábio? Porque você faz assim, né? Então, se você só teve uma elevação do sódio mais que 8 MECs, você pode só dar desmopressina. Agora, se desmopressina, só para lembrar, né, é um análogo do ADH, né? Do DAVP. Se o paciente tiver o quadro da síndrome de desmilinização osmótica, e lembrar, a paralisia flácida, né? Chama muita atenção. É como se fosse uma hipocalemia. Graças a Deus é raro isso. Né? É raro. Se o quadro da síndrome aparecer, além da desmopressina, aí faz sentido você também fazer soro glicosado. Que aí você tem que puxar mais para baixo o sódio mesmo. Sabe por que seria legal ter osmolaridade sérica urinária? Né? Então, no racional do tratamento, até do secreção apropriada do hormônio antidiurético, né? É importante, Fábio, porque... Vou te fazer uma pergunta aqui, de improviso. Se ele vai fazer a pergunta... Soro fisiológico pode piorar a hiponatremia de um paciente com SIAD? Pode. Você sabe como? É porque você tem o princípio da volemia, né? Então, vamos lá. Aí que você precisa da osmolaridade urinária. Exato. Tá certo? Então, por quê, Ricardo? Pensa bem. Soro fisiológico tem 154 MECs de sódio. Então, em teoria, é uma solução que tem 308 miliosmóis. Né? 2 vezes o sódio, não tem glicose na solução, não tem ureia, então a osmolaridade da solução é 2 vezes o sódio, né, Fábio? Beleza? Então, vamos botar aqui 300 para facilitar a conta. Tá? Bom, 300 miliosmóis. Eu dei 1 litro
de solução com 300 miliosmóis. Aí eu faço uma pergunta, Ricardo. Quanto que é a osmolaridade urinária desse paciente? Tá certo? Por que isso é importante? Porque na secreção inapropriada de hormônio antidiurético, a osmolaridade urinária é elevada. É alta. Então, se ele tiver uma osmolaridade urinária de 600, para facilitar a nossa conta aqui também... Aí tá de boa. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou dar 1 litro de soro fisiológico, uma solução com 300 miliosmóis, e ele vai excretar 300 miliosmóis numa urina que tem 600 miliosmóis. O que vai acontecer? Ele vai reter meio litro de água livre. Piora a hiponatremia. Piora a hiponatremia. Então, por isso que no racional de tratamento é importante ter osmolaridade urinária. Eu queria discutir com o Emerson na enfermaria de hiponatremia com os meninos, porque é isso que eu falo para eles. Esse é o perigo. Se sair fazendo as coisas sem... Porque é o princípio da normovolemia, né? Se entrou 1 litro, vai sair 1 litro. Só que 1 litro está entrando com menos sódio, vai sair com mais sódio, vai piorar. Aí eu vou fazer uma... Eu não tenho osmolaridade, mas dá para improvisar com a densidade urinária. Essa eu queria aprender. Tá? Então, assim, lembra que a densidade urinária... É isso que eu ia te perguntar, que eu lembro... Você já falou isso num outro episódio. Tem lá acho que era 1020, né? Que você comentou, 1020. né? Então, você pega o 20, multiplica por 30. Tá certo? Então, você tira o 10, fica só com o 20. Multiplica por 30, dá mais ou menos a osmolaridade urinária. 600 aí nesse tá? Então, seria 600, mais ou menos. Nesse caso, fosse SIAD, né? Se você repusesse o soro 3%... Não, 3%, se desse soro fisiológico, fisiológico no caso, né? você poderia piorar a hiponatremia. O 3% é difícil piorar, mas em tese... 3% tem 1000 miliosmóis, né, Fábio? É em tese, né? Então, mas isso é interessante. Por isso que parte do tratamento da SIAD é restrição hídrica. Puta, a gente precisa fazer um outro episódio só de SIAD, tá certo? Porque é o seguinte... SIAD tem tratamento. Sem jogo do Flamengo. Sem jogo do Flamengo. SIAD tem tratamento. Tô quase pedindo um churrasco, viu, pra comer um pouco de sal. Pode deixar. A sua frase final vai ter que ser muito boa, porque você não falou nada hoje. Tá certo? Eu tenho um amigo que a cabeça no Flamengo. Eu tenho um amigo que ia corrigir fácil a hiponatremia dele, porque salga tanta carne no churrasco que ninguém ia fazer hiponatremia. Então, a gente vai fazer vamos combinar de fazer um episódio de SIAD só, porque é o seguinte, SIAD tem tratamento com sal, né? Então, seja sódio 3%, seja cápsula de sal, tá certo? Você pode ter tratamento com ureia, tá certo? Champanhe de Bruxelas, você ouviu falar nisso já? Olha! Então, você dá uma checada nisso depois, champanhe de Bruxelas. Esse nome tá certo? Você pode ter tratamento de hiponatremia, dar proteína para o doente, você pode dar até whey protein para poder ajudar a tratar hiponatremia. E é uma coisa que você usa no dia a dia, Fábio. Você pode ter trabalho com correção, pelo menos temporária, com inibidor de SGLT2. Entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer um episódio só de SIAD. Sim, que é o outro lado, né? A gente falou do paciente nosso estava hipovolêmico, tem que falar dos normos, né? Tá. Prometo que eu trago um caso depois de hiponatremia que vai ser SIAD. Esse episódio eu gostei. Gostei demais, verdade. Assim, pela primeira vez, acho que eu falei mais do que você. Então, não, mas assim, esse bate-bola que a gente fez aqui, pro nosso ouvinte, né, assim, às vezes a gente se conhece, os 4 aqui, a gente sabe o potencial de cada um, mas às vezes a gente se surpreende que o jeito de investigar é parecido, né, e a gente não desconfiava que fosse. Né? Não, uma vez o Emerson entrou a gente já acabou, né, a discussão do caso, né? Estamos finalmente do episódio. Eu estava discutindo isso pro ácido base com os residentes e ele entrou na sala. E aí, ele tinha que buscar a filha dele na escola. Você lembra? Me recorda, Fábio. Eu sempre tenho que buscar minha filha na escola. Ele teve que entrar perto da hora de sair da escola dela. E ele começou a entrar ali na discussão que a gente começou a fazer. Eu tava fazendo com os meninos. Ele ligou pra esposa e falou: olha, não vai dar aqui pra ir buscar. E ficou lá na discussão. Você não lembra desse dia daquela discussão? Emerson, melhor ela não tá ouvindo isso. Essa aí, graças a Deus, entrou na faculdade. Agora tem a outra. Então, mas eu tô falando assim, que a gente, bate muito igual o jeito de discutir. Né? Então, assim, e hiponatremia também. Eu tenho um viés assim, que eu tento levar bem para o lado prático das coisas. Isso às vezes me atrapalha um pouco. Atrapalha, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Tem coisas que são muito óbvias que as pessoas não podem deixar de observar, tá certo? Então, às vezes dá uma viajada lá na Lua e esquece de ver
a coisa que está na frente nos olhos. Tem que trazer sempre mas o que eu falei, assim, qual que foi a mais aqui do episódio para mim, pelo menos? Tem coisinhas que eu falo que às vezes não estão escritas, né? Isso, soro fisiológico pode operar hiponatremia nociade, certo? Dosagem do ácido úrico, que você não vê tanto sendo chamado a atenção, né, em aulas tradicionais, né, na maioria dos livros. Bruno? Sem frases. Sem frases, Bruno? O Flamengo tá perdendo. O Flamengo deve estar perdendo. Não, acho que não. Quando esse episódio sair... Tirou a inspiração. Quando esse episódio sair e a gente tá fazendo um experimento aqui... Tá sem resultado ainda. Eu tenho uma pergunta pro Bruno. Né? Pedro ou Gabigol? Não, Pedro. Pedro. Prefiro o Pedro. Eu achei que ele ia ficar na dúvida. Qual o maior ídolo do São Paulo, Ricardo? Maior? É. Nossa, cara, tem o Leônidas, tem muito. Não, mas São Paulo tem muito. Você sabe que eu conheci o Leônidas, né? O Raí tem por fase, né? É verdade, cara. O seu Leônidas. Você sabe qual era o apelido do seu Leônidas? Eu era fã do Miller, né? Diamante Negro. Diamante Negro, por isso que tem um chocolate, Diamante Negro. A bicicleta. Bom, a minha adolescência, né, foi na época do Trimundial, né? Isso. Então, assim, a pessoa fala Rogério Ceni, que foi depois... O Rogério Ceni é um símbolo, né? Mas quem viu a época do Raí, do Teleira... Então, nessa época, eu era fã do Miller. Eu gostava do jeito do Miller jogar. O Miller perdeu um monte de gol. Porque eu xingava o Miller. Mas os passos dele eram bons demais. Eu só sei de futebol para entrar nas conversas. Então... Eu gosto de assistência. Gostava mais do Magic Johnson que do Jordan. Gosto mais das assistências. Então tá certo. Você é um garçom, então, né, Ricardo? Então, eu não sou nada, né? Mas eu gostaria de ser. Falando em garçom, vamos comer um negócio, tomar uma cerveja para finalizar esse episódio. Pessoal, obrigado, Bruno, pela recepção aqui na tua casa de novo, tá certo? E esse foi o Passando Visita, uma conversa entre amigos sobre clínica médica e medicina interna. Um abraço e até o próximo episódio.